Fala galera, começando mais um CD Talk Show, desta vez com Fabiano Heller, cara, mais um diretamente aqui de Linhares. Fabiano, muito obrigado mesmo, cara, por aceitar o convite. Você tá aqui depois de um bom tempo conversando, a gente tá batendo esse bate-papo aqui, falar do nosso Linhares e também da sua carreira como futebol, uma carreira muito brilhante. Eu agradeço o convite e quero te dizer que desde quando começaram a fazer podcast, o pessoal sempre me convidou muito, né? Na época de pandemia também me convidaram muito e é o primeiro que eu estou fazendo. É verdade, primeiro. Porque eu sabia, nessa época de pandemia, eu sabia que se eu fizesse para um, não ia parar, né? Muitos iam me convidar e acabei que falei assim, não, aí comecei a negar para um, negar para outro, porque senão ia generalizar, eu fazendo para um. E hoje eu aceitei seu convite para contar minha história aqui de Linhares também. Você não é linharense, mas mora aqui em Linhares há muitos anos, né? Trabalha dentro do futebol e, assim, agradeço o seu convite, estou muito satisfeito e feliz por estar aqui. Que isso, cara, fui lisonjeado, campeão mundial, falando que a primeira vez que ele tá participando vai ser aqui. E, cara, assim, é muito feliz porque esse projeto nasceu exatamente para isso, para contar histórias. E é graças aos nossos patrocinadores que a gente está aqui contando essas histórias. Então, Vistec Serviço e Tecnologia, nosso patrocinador, o link vai estar aqui na descrição para você conhecer. E também a propaganda da Vistec vem agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. PokerBet, o jeito capixaba de torcer e se divertir, para você poder apostar, fazer sua fezinha, o link também tá na descrição. Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Onápolis. O Baú do Cabeleiro, onde você encontra as camisas de praticamente todos os times capixabas, cara. O link tá na descrição aqui, para você ir lá no Instagram do Baú do Cabeleiro e conhecer toda a gama de produtos que ele tem à venda lá. Beleza? Caso você queira ajudar a gente e não saiba como, tá passando aqui o Pix na tela também, para você poder fazer a sua doação de qualquer quantia. Eu agradeço muito. E também, quiser anunciar, o telefone tá passando aí na tela. Beleza? Fabiano, vamos começar pelo futebol capixaba, que é o propósito do podcast. Depois a gente vai pra sua carreira. Vou mandar esse link pros meus parentes colorados, eles vão querer assistir muito. Então, é isso. Vamos começar pelo Linhares. Cara, o que passou na sua cabeça, você com uma carreira brilhante no futebol, assumir a gestão do clube da sua cidade, assim? A paixão, o desejo de ver a cidade de Linhares voltar falou mais alto, como é que foi? Na verdade, o futebol está no sangue, né? Eu voltei para Linhares tem 6 anos e todo mundo me pergunta, por que você não tem um projeto de esporte, de futebol aqui dentro de Linhares? Sempre vi como inviável iniciar um projeto aqui dentro. Por quê? Porque primeira coisa, você tem que ter o local, um terreno. Hoje os terrenos aqui em Linhares, para você fazer um projeto mesmo com um campo de futebol, tem que ser um terreno grande, né? E está um absurdo de preço, está super valorizado, todo mundo sabe disso. Então, nunca levei para frente, né? Não só seria o espaço, mas você teria que construir, né, essa área, mais um recurso. Então, assim, para ter apenas uma escolinha, acaba que não ia ter o retorno financeiro com esse projeto. Só que aí foi oferecido, né? O Adalto procurou, na época, o Rony, o Nanico já estava no projeto, procurou o Edgar, e passaram essa possibilidade desse projeto de abrir uma escolinha, né? Então foi aberta uma escolinha, que é a L04 hoje, né, com o meu nome, com a minha marca, né, e juntos estava o Linhares. O Linhares já estava competindo, mas bem devagar, e eu fiz o investimento, né? Comecei a fazer um investimento para ajudar, né, e depois foi precisando, fui fazendo mais investimento, daqui a pouco eu estava dentro do clube. É assim que funciona, né? E eu falei assim, para ser uma coisa séria, tem que me ouvir, eu tenho que começar a fazer as coisas aqui dentro, porque eu tenho um entendimento do futebol. Foram 25 anos como profissional. Eu vivi muita coisa, tive dentro de 17 clubes, rodei o Brasil, a Europa. Então, eu ia olhando as coisas e ia guardando, né? Muita coisa eu aprendi. Então, assim, aí eu comecei a querer, primeiramente, estruturar o clube, né? Comecei a estruturar o Linhares,
Aí, só que precisa de dinheiro, né, amigo? Fui tirando dinheiro, e assim, e hoje a gente tem um clube bem estruturado, bem organizado. Porque eu acho que nada funciona se você não tiver uma organização, né, um plano de trabalho, né, o recurso financeiro é importante também, mas às vezes se você tem dinheiro, se você não sabe fazer, não dá em nada. Né? Vai tudo pro água. Muitos clubes foram assim, tinha dinheiro pra caramba, daqui a pouco, cadê o dinheiro, cadê a estruturação? Não tinha nada. Porque acha que é só ter dinheiro e ir lá contratar bons jogadores que as coisas vão funcionar. Aí não dá nenhuma estrutura para o atleta. Né? Então, assim, eu entrei, né? Falei, vamos embora, vamos arregaçar as mangas. E outra coisa, meti a mão na massa, meu amigo. Meti a mão na massa. Hoje o pessoal, Fabiano é diretor, dirigente, me chama de presidente, me chama de diretor, eu não sei nem o que eu sou. Mas carrega o gelo. Carrega o gelo, você vê, né? Meto a mão na limpeza também, isso não me quebra não, entendeu? De maneira nenhuma, só me engrandece. Eu vejo o clube crescer ali, né? Eu vejo o clube se estruturar, as coisas acontecerem ali, e eu tô todo dia ali. Se precisa fazer, eu meto a mão. Isso aí eu sempre fiz na minha vida, não vai mudar a minha vida por fazer. Antes de jogar futebol eu fazia, quando eu jogava futebol eu fazia, e por que agora parei que eu não vou fazer, não vou meter a mão? E as pessoas acham que, quer meter de humildade. Não tem nada a ver. A humildade não quer dizer nada, não quer dizer que você não possa fazer, ou se você faz, que você é humilde. Isso não tem nada a ver. Então, assim, agradeço muito, né, o Nanico de estar lá dentro também, arregaçou as mangas, meteu a mão na massa ali comigo, e as coisas estão organizando. Então, assim, por isso que eu entrei, né, pelo local que foi nos favorecido. O Adalto passou lá essa gestão do Linhares, junto com o CT. O CT estava bem parado, então você acompanhou tudo isso aí. O CT estava bem largado, na verdade, né? E a gente foi para dentro, reestruturamos o CT. Hoje o CT está bonito, talvez hoje. Eu não sei como que é o CT lá do Real Noroeste, não sei, porque eu sei que tem um estádio lá, tem uns campos de futebol. Mas hoje o CT do Linhares talvez seja um dos melhores do estado, inclusive de clubes da primeira divisão. De estruturação, eu posso dizer que sim, pelos campos de futebol que tem, com as pessoas, tudo automatizado, vários campos de futebol todo murado, né? O jogador chega ali e se surpreende. Eu escutei vários jogadores que passaram em clubes da primeira divisão e falam, caramba, é sério que tem isso aqui? Realmente é diferente. O CT nosso, eu tenho orgulho de falar, eu tenho orgulho de levar as pessoas lá, eu tenho orgulho de comentar sobre o CT que a gente tem. Fora o CT Campos, né? A gente tem uma estrutura física ali de rouparia, de vestiário, de cozinha, de refeitório, de departamento médico. A gente ainda está estruturando algumas coisas, né? Porque não deu para fazer tudo de uma vez só. São só 6 meses de trabalho, pouco. Mas hoje, talvez o Linhares nunca tenha tido o que tem hoje. Você falou de clubes da primeira divisão ter CT. Tem alguns clubes na primeira divisão que não tem nem CT. Treinam um ano num campo, no outro ano no campo, e fica trocando de campo. Tipo assim, todo ano troca de lugar de treino. Não tem um endereço, podemos dizer, fixo que treina todo ano no mesmo lugar, igual a gente tem aqui em Linhares. E assim, pegando por o exemplo, foi o primeiro ano seu assim na gestão, qual é o balanço que você faz desse ano de 2023, eliminado nas quartas de final, né, querendo ou não, num grupo difícil, o grupo era difícil, o adversário das quartas também não era fácil, né, o grupo nosso também, para mim, era o mais forte que tinha, o Grupo Norte do que o Grupo Sul, se for olhar. E a Copa S, que acabou que classificamos, né, por causa do erro dos outros, né? Mas a gente classificou, desde 2012 que o Linhares não classificava na Copa S para uma próxima fase. Então, qual é o seu balanço desse ano de 2023 do Linhares? Que você vê, assim, pelo menos positivo? Acha que, pelo menos para a estruturação, valeu a pena? Olha, primeiro que falar sobre o que você comentou sobre os times não terem CT, hoje eles estão tendo que pensar diferente. Eu acho que a maioria já está se coçando aí para correr atrás disso. Porque hoje, se você não tiver essa estrutura, passa dificuldade. Porque hoje, se você tem só um profissional, como foi o antigo Linhares deu certo. Por quê? Disputava 4 meses de competição, era um projeto que a prefeitura ajudava, tinha uns 10 empresários que tinham dinheiro, aí contratava jogadores melhores aí, talvez de fora aí, pela questão financeira que o Linhares dava para trazer, mas pagando bem, né? Então, assim, tinha visibilidade, tinha um estádio onde tinha recurso, tinha renda, e depois parava. Por quê? Porque não tinha base. Não vendia jogador, entendeu? Não gastava com a base. Então era fácil manter um time profissional disputando 4 meses de competição. Muito fácil. Aí os times hoje, Rio Branco, Desportiva, que estão na primeira divisão,
Vitória, Serra. Se eles não pensarem na base, meu amigo, vai chegar daqui 10 anos e vai acabar o dinheiro. Por quê? Porque os clubes grandes hoje têm dinheiro, o clube grande do Brasil tem dinheiro porque vende jogador. Se não vender jogador, não vai. E hoje nós temos a base. Hoje a gente pensa na base. Vai vender jogador, para entrar recurso para o clube, para pegar o meu jogador da base, colocar no profissional. Ah, o jogador não foi para fora, joga no profissional, nosso. Entendeu? Então, assim, os clubes já tem que se coçar, porque se não tiver, daqui a pouco vão passar aperto, né? E falando sobre o balanço do Linhares, cara, eu estou feliz demais. Perder é ruim. Eu queria que o clube tivesse vencido, passado, né? Chegamos na Copa Espírito Santo com muita dificuldade, porque o time tinha acabado, a gente tinha acabado de assumir o clube, fizemos praticamente uma peneira em um mês. Cara, eu mesmo não conhecia jogador capixaba. Eu não assistia jogos do Campeonato Capixaba. Então, para você conhecer o jogador capixaba, meu amigo, você tem que estar assistindo, você tem que estar olhando. Aí você fala assim, por que eu não trouxe jogador de fora? As pessoas não sabem. Federação para federação, R$1.800, R$2.000 de transferência. Como é que traz 10 jogadores? Pô, 20 pau, só de transferência. Aí você traz os caras, passagem aérea, moradia, é uma despesa muito grande. Então a gente montou um time da Copa Espírito Santo com um mês, sem conhecer jogador fazendo teste. E você sabe, né? Quando o jogador está fazendo teste, está voando. Já chega aí com o peito estufado, voando, meu amigo. Pô, daqui a pouco começa a competição, parece que os caras nunca jogaram bola. Essa é a realidade, eu tenho que falar a realidade, porque eu passei raiva pra caramba com muitos atletas. Por incrível que pareça, o extracampo não me deu problema, não tive problema com o extracampo dos jogadores. Os caras tranquilo, a gente estava ali todos os dias. Agora, dentro de campo não renderam. E a gente foi acreditando, porque primeiro jogo a gente empatou com o Nova Venécia, vice-campeão capixaba, onde a gente estava ganhando de 1-0 com o jogador expulso. A arbitragem deu 13 minutos de acréscimo. Os caras empataram, acabou o jogo, mas não deu uma esperança. Aí daqui a pouco ganhamos do Real Noroeste, que era o campeão capixaba, né? Ganhamos do Rio Branco estreando 4 atletas, né? Tinha sido vendido para a SAF, tinha uma boa estrutura porque vinha da primeira divisão, ganhamos, né? E depois perdemos para os menores. Com times com mais dificuldades que o nosso, perdemos. Aí começou a afundar, né? Mas eu já fiquei feliz, já começamos a trabalhar a base bem. A base chegou na final do campeonato capixaba, no sub-15, sub-17, em 5 meses de trabalho. Então, olha quantas coisas boas aconteceram aí nesse primeiro semestre. Aí depois, só que aí deu aquela situação lá da Copa Espírito Santo, onde nosso time estava liberado. Os jogadores tinham sido dispensados porque tinha acabado a competição, nosso time não tinha classificado. O Real Noroeste perde 8 pontos, né? Acho que foram 8 pontos e o nosso time classificou. 3 semanas sem treinar, a gente se apresentou na segunda-feira para jogar na quinta. Jogador 3 semanas para jogar. Tem um jogador que morava em Recife, a gente pagou passagem, transferências, os caras voltaram para Recife. Eu falei assim, cara, não tem condição de pagar mais passagem de ida e volta para 2 jogadores. Jogador no Rio de Janeiro, então a gente contou com os jogadores que estavam aqui no estado, né? Os jogadores de Linhares também, que a gente tinha alguns jogadores que são daqui do município, e jogamos as quartas de finais da Copa Espírito Santo contra o Nova Venécia, que não tinha parado de treinar, tinha classificado, foi treinando, e a gente, mesmo assim, a gente conseguiu competir bem nas quartas de finais, né? E depois, junto com isso, no mesmo dia que acabava a Copa Espírito Santo, começou o Campeonato Capixaba da segunda divisão. E a gente tinha feito um planejamento que a gente ia contar com os jogadores que estavam na Copa Espírito Santo para dar um reforço para a gente. Só que aí, acabava no mesmo dia, a gente contou com os jogadores que a gente tinha, que eram bem poucos jogadores, esperar acabar a competição para ver qual jogador poderia vir para aqui ainda. Então, teve as 2 primeiras partidas, a gente não pôde contar com os jogadores que estavam na Copa Espírito Santo e eram clubes da primeira divisão, um nível muito bom, se viesse para a gente ajudaria muito. E mesmo assim a gente conseguiu competir bem na segunda divisão. Eu fiquei muito, muito chateado, não nada contra o CTE, nada contra, o Ratinho sempre fez bom trabalho, só que para mim foi a gota d'água. A gente ganhou o primeiro jogo contra o São Mateus, achei que não jogamos bem, ganhamos, depois jogamos contra o CTE, empatamos lá. Eu fiquei muito chateado, fiquei puto de ter empatado aquela partida. Por quê? Porque o CTE era um time que tinha acabado de ser organizado. Como foi o nosso na Copa Espírito Santo, um mês,
o CTE, nas duas últimas, ou talvez a última semana, estava escrevendo jogador. E o nosso time já estava treinando mais de mês. Então eu fiquei revoltado, o nosso time ter empatado com o time que tinha acabado de ser montado. Porque ali eu sabia que poderia desandar. Empatamos ali, aí depois fomos, conseguimos classificar. Só quando a gente classificou, pegamos o time talvez mais forte da competição, que é o Rio Branco de Venda Nova. Um clube sério, organizado, que tem estádio, tinha acabado de descer, né? Tem uma organização, os caras conhecem o futebol capixaba, conhecem os jogadores capixaba, conhecem os jogadores de fora para trazer, tem um recurso para trazer jogadores e nos dificultou. Mas aí temos a base jogando ainda, Copa Espírito Santo agora, as duas equipes já estão classificadas. Então assim, eu vejo o nosso time hoje, o nosso clube hoje organizado. Só que ainda falta recurso. Eu te falo aqui de verdade, Deus sabe das coisas e talvez o nosso time não era para ter subido, porque se subisse ia passar dificuldade financeira, porque eu fiz muito investimento lá, minha mulher deve estar, se ela souber, vai ficar doida comigo. Né? Futebol é assim, você quer vencer, você vai colocando, vai acreditando que as coisas vão acontecendo, você vai botando dinheiro, né? E eu queria, o que eu quis com isso? Visibilidade para o Linhares. Eu queria que o Linhares passasse, talvez o Linhares subisse, para que as pessoas novamente de Linhares voltassem a enxergar o Linhares, que foi, né? Potência, teve bons jogadores que saíram, jogaram nível nacional ou internacional, as empresas de Linhares acreditassem, que não está acreditando no Fabiano, mas sim no Linhares, porque o Linhares não é meu, o Linhares não é do Fabiano, os caras não iam estar botando dinheiro no Fabiano, estavam botando dinheiro no clube, e a gente ia crescer junto. Então eu estava acreditando que se o Linhares subisse, poderia dar uma maior visibilidade, as empresas acreditassem aqui e nos ajudassem, porque realmente o Linhares passa dificuldade financeira, nunca teve, e todo o recurso agora que o Linhares teve foi do meu bolso e foi do bolso do Nanico também. Mas será que se subisse seria bom? De onde ia vir o recurso? Será que as empresas ainda iriam acreditar de imediato assim? Talvez não. Então assim, talvez não foi o momento de subir. E eu ainda estou reestruturando o clube, estou organizando, e ano que vem pode ter certeza que a gente vai vir forte. E até a próxima pergunta é essa. Quais os planos para 2024? Acho que você estava falando dos bastidores aqui, sub-20, trabalhar ainda mais a base, então, nesse caminho? Hoje a gente tem todas as categorias, né? Começando com a LR04, né? 3 anos de idade a gente já treina os meninos, né? Aí depois a gente já passa para o Linhares com 14, 15 anos, sub-15, 14, 15, 16, 17. Hoje a gente não tem um sub-20 porque é um custo alto para você manter um sub-20. Você tem que ter professores, espaço, material, logística de viagem, que é muito, a gente gasta demais com ônibus, demais, mata a gente ônibus hoje. Então e o sub-20, se você tiver na primeira divisão, você é obrigado a ter o sub-20. Se você não tiver na primeira divisão, você não é obrigado a ter o sub-20. Então a gente optou por ter o sub-15 e sub-17, que o nosso sub-15 e sub-17 é muito forte, é forte. Hoje talvez o Porto Vitória é o mais forte hoje do estado, e talvez aí tem o Vitória também, que é um projeto muito bacana, e o nosso. Hoje eu me considero um dos mais fortes aí do estado nessas categorias. Entendeu? Então assim, para o ano que vem, eu preciso que as empresas acreditem. Eu gostaria que quem acreditasse fosse lá dentro do Linhares, ver o que é o Linhares hoje. Porque, cara, não quero que o cara me mande dinheiro. Não quero que o cara me mande dinheiro, bote dinheiro na minha conta. Né? Vai lá ajudar a pagar uma conta, porque é muito fácil, né? Falar, não sei o quê, mas ninguém leva um pão lá, cara. Ninguém leva um pão. Todo dia são 50 pães saindo para o profissional ali, todo dia. Todo dia. Mas aí criticar é fácil, ajudar é difícil. Então, que os empresários, as empresas, vá lá dentro do Linhares hoje, conhecer o que a gente tem lá de estrutura, ver o que a gente projeta para o futuro do Linhares. Cara, a gente projeta coisas grandes aqui. Visibilidade a nível nacional, talvez até internacional. Entrada nos clubes eu tenho, abertura com a diretoria de clubes eu tenho, e eu quero projetar o Linhares para grande. Agora, falta... O que mata a gente? Eu não posso deixar de falar. Não ter estádio, mata a gente. Cara, hoje é o seguinte, para quem não entende do futebol capixaba, todo jogo meu em Jaguaré, 5 mil de despesa. 5 mil de despesa. E a gente joga, no meu mando de campo a gente joga fora, e no meu não mando de campo eu jogo fora. É viagem o tempo todo. Para eu ir para Jaguaré, eu pago 1.600 de ônibus. Pode falar aqui? Pode, com certeza. 1.600 de ônibus, 1.000 de ambulância, 800 mil de médico, fazendo barato, 400 de enfermeira, são 2 enfermeiras,
pintura do campo, corte do campo, tem que ter 3 seguranças, R$ 450. Eu tenho que pagar o maqueiro. Quando eu ia 5 pau. Às vezes, dependendo do lugar, a gente tem que dar o almoço na ida, o almoço na volta. Meu amigo, 6 pau. Se eu tivesse aqui dentro de Linhares um estádio, o que seria? Talvez não gastaria 5 mil, né? Ambulância seria cedido, a gente ia arrumar um amigo que é maqueiro, um médico que é parceiro, não teria essa despesa. E talvez se a gente botasse 1.000 pessoas a R$ 20, 20 pau. 20 mil entrando no clube, onde a gente pega os 20 mil e organiza o clube. Organiza o clube, paga melhor os jogadores, entendeu? Hoje, 5 mil que sai para eu jogar em Jaguaré, eu deixo de estruturar o clube, cara. Eu deixo de contratar bons jogadores. Aí eles falam assim, pô, mas você, pô, como é que é? Eu tenho hoje, todos os meus jogadores profissionais recebem, todos recebem. Só que tem jogador que ganha R$ 1.500. Pô, é uma miséria para um jogador de futebol. É um salário mínimo, mas para o futebol é difícil. Só que além disso, de eu pagar todos os jogadores, eu tenho 15 pau de alimentação, ônibus para viajar para a base. Hoje eu jogo em Vitória lá, 3 pau de ônibus. 3 pau de ônibus para a base. Eu tenho que jogar com a base. Entendeu? Então, assim, hoje sangra a gente não tem um estádio, cara. Sangra. É muita viagem, a logística doida, porque eu viajo 2 vezes na semana, fico 2 vezes fazendo essa logística fora de casa. Né? Na verdade, é uma logística nossa em Jaguaré, onde a gente tem que levar toda a estrutura, tem que ir atrás de policiamento, ambulância, achar maqueiro da cidade, achar segurança da cidade. A gente fica o dia todo, quase 6 horas da manhã, fica até 10 horas da noite na hora de voltar, fazendo logística lá. Se eu tivesse o estádio aqui no nosso município, eu ia ali no dia, fazia toda na parte da manhã, a parte da tarde estava livre para só jogar. Cara, a gente trabalha pra caramba dentro do Linhares, trabalha pra caramba, e as pessoas não vê, cara. É muito trabalho. Então, assim, pro ano que vem, continuo com o pensamento de fazer o clube evoluir, organizar melhor, montar um sub-20, onde a gente pode usar esses jogadores, né? São 6 aqui no Espírito Santo que você pode usar no profissional, pode usar até juvenil. Hoje eu já usei alguns juvenis para jogar no profissional, mas eu tendo esse sub-20 forte, eu posso fazer um elenco maior no profissional. Hoje a gente tinha no profissional 20 atletas, contando com a base. Na hora de substituição fica difícil. Você não tem um grande elenco para você olhar para o banco e falar assim, pô, quem a gente vai substituir? Pô, moleque de 17 anos, será que vai dar conta de entrar lá e resolver? Nem os profissionais que estão acostumados estavam resolvendo, imagina um moleque de 17 anos. Talvez até queime o moleque. Você tem que botar um moleque de 17 anos no profissional, quando o time estiver bem, para dar visibilidade para o moleque, para dar maturidade para o moleque em jogar. Eu subi para o Linhares com 17 anos. 17 anos, só que o Linhares era bom. O Linhares era bom. Entrei lá, não entrei na fogueira. Entrei contra times bons, joguei, dei conta do recado. E quando eu fui jogar no Vasco, fazer teste lá no Vasco, com 17 anos, eu desci para os juniores para fazer teste. Mas sabe o que aconteceu? Passei. Eu estava jogando no meio de profissional. Quando eu desci para os juniores, pô, não senti pressão, não senti nada. Eu me preparei. Então, mas eu não posso botar um moleque de 17 anos para resolver o problema do profissional. Não posso. Então, assim, eu vou organizar melhor. A gente vai montar o sub-20. Estou pensando em botar um time feminino do Linhares, pensando e vou colocar time feminino do Linhares já, né? Então a gente vai organizar, mas eu preciso da ajuda da população, que acreditem, que divulgue o Linhares, né? Aqui, ó, tô com o Linhares, vestindo a camisa do Linhares o tempo todo, para as pessoas olharem em mim e falarem assim, pô, o Fabiano tá à frente mesmo do projeto. Tem um patrocinador que é a Nest, que acreditou comigo, a Nest, eu tenho que falar. Cara, tem que falar porque acreditou no Linhares antes do primeiro jogo. Tinha nem começado o primeiro jogo, o cara chegou lá, patrocinou a gente, entendeu? E tá firme com a gente. Se não fosse eles também, a gente estava lascado, porque foi o recurso que entrou, que salva a gente, né? Mas eu preciso que mais as empresas acreditem, ajudem. Eu não quero dinheiro na minha conta, quero que vá lá, faça doação, venha o que precise para a gente reestruturar, alimentação, isso aí, cara, eu priorizo isso. O jogador morar bem, aluguei 3 casas para jogador, 3. Né, 2 para jogadores e 1 para a comissão técnica. Tudo isso sai do meu bolso, sai do bolso do Nanico. Então, eu quero que as pessoas olhem lá, pô, estou precisando de alimento. 15 mil de alimentação, cara. Fora dia de jogo, que você sabe o que eu faço dia de jogo lá, de lanche, de almoço, de janta fora, de almoço lá no clube. Eu tenho cozinha, a gente tem cozinheira, a gente tem zelador. Olha o que o clube do Linhares tem. Tem zelador, secretária, cozinheiro, né? Cara, nunca teve.
Então, assim, eu quero que as pessoas acreditem no Linhares, que somos pessoas sérias ali. A gente não quer tá dando Linhares para ficar botando dinheiro no bolso. Pelo contrário, estamos tirando, mas a gente precisa desse fôlego aí dos empresários ajudando, prefeitura ajudando. Prefeitura é importante estar junto aqui, porque não é o Linhares, repito, não é o Linhares do Fabiano nem do Nanica, é o Linhares do município. Visibilidade nacional, internacional, trazendo clubes aqui quando tiver estádio, clubes grandes para jogar aqui, fazendo eventos esportivos aqui, que hoje tem muito master dos clubes, né? Já joguei no Master Fluminense, do Vasco, tem do Flamengo, os caras podem vir aqui, fazer eventos aqui no nosso município e trazer novamente visibilidade do futebol. Então, ano que vem a gente vai vir forte, tenho certeza. Tem clubes querendo ajudar, Rio Branco já se disponibilizou em ajudar, então um trabalho sério, o Renato lá na SAF. Então, assim, as pessoas estão acreditando no Linhares. O Linhares teve outra visibilidade depois da nossa entrada ali, né? Então, assim, eu quero que eles continuem acreditando, que a gente vai melhorar o processo. Cara, eu nunca fiz gestão de clube, né? Foi a primeira vez que eu entro para fazer uma gestão eu saí de atleta para gerir um clube. Cara, hoje meu clube tem tudo. Cestinha, por exemplo, a primeira coisa que eu comprei no clube. Falei, pô, cara, não aceito o jogador receber material na mão, não aceito. Pegar o material que toma aqui, esse material. Não, tem que ter uma cestinha. O cara lá com material bonitinho, arrumadinho, né? O cara recebe material com toalha para tomar banho. Antigamente cada um levava sua toalha, hoje cestinha com a toalha, o cara toma banho e dá lá. Hoje eu tenho um roupeiro, que eu tô de São Paulo, o melhor. Não vão querer me roubar ele não, hein? Ele é bom. Trabalhador, mas trabalhava com futebol. Eu trouxe preparador físico do Rio, porque trabalhou em muitos clubes, entende do futebol. Trouxe um treinador que estava trabalhando 15 anos na Arábia. O cara foi jogador lá e estava, acho que 8 anos trabalhando como treinador na Arábia. Eu trouxe um coordenador técnico do Rio de Janeiro, onde trabalhou comigo no Catar. Ele trabalhou comigo no Catar. Encontrei com ele lá no mesmo clube. Trabalhou 7 anos no Catar, já trabalhou dentro do Vasco, trouxe também. Trouxe treinador de goleiro do Aimorés. Tudo isso é custo. Tudo isso é custo. Mas eu organizei, eu dei visibilidade ao Linhares, através dessa minha comissão, através ganhando jogos, né, competindo bem, a base chegando, a gente deu visibilidade. Mas tudo é custo, né, onde as pessoas nem sabem, né, que a gente tem essa comissão, mas talvez minha comissão e a comissão toda, juntando toda, talvez seja uma das melhores do estado. Era uma das melhores do estado, né? Agora a gente desfez porque a gente não disputa nada só em janeiro. Então, assim, a gente organizou bem o clube. Pô, e eu fico muito feliz como torcedor, porque o resultado fora de campo, pra mim, claro que é importante, a gente torcia, mas eu vendo que tava, pelo menos fora de campo ali, organizando, a gente já tava feliz com isso aí. Porque eu sei que não é fácil, como você falou, e tem que agradecer muito a Neste, que também que acreditou no projeto. Por exemplo, você disponibilizou o ônibus para o jogo contra o Jaguaré, e foi uma luta para fechar um. Meu amigo, foram 3 ônibus disponibilizados para ir para Jaguaré. Fechamos 2. Mas assim, a gente, cara, fazendo divulgação, propaganda, chamando as pessoas, fechamos 2 ônibus, né? E ainda sobrou um para ir. Pra você ver como é que as pessoas hoje, infelizmente, não acreditam no futebol. Só que, por não ter estádio, elas não acreditam. Na verdade, talvez Linhares hoje se preocupe com outro tipo de lazer, não escuta falar nem que o Linhares voltou. Tendo o estádio aqui, a visibilidade é diferente, os times vindo jogar aqui, a repercussão vai ser diferente. Então as pessoas hoje, vai ter jogo hoje? Nem sabe, porque nosso mando de campo é fora. Eu ficava pedindo Nova Venécia, agradeço Nova Venécia por ter cedido o estádio várias vezes, sempre disponibilizaram, fazem um trabalho bacana no Campeonato Capixaba. Agradeço o Jaguaré, a Prefeitura de Jaguaré, por disponibilizar o estádio. Cara, se Jaguaré e Nova Venécia não tivesse dado o estádio pra gente, a gente ia jogar no meio da rua. Pô, não tem estádio, cara. Alguém já viu time sem estádio? Não vê. Só que eu acredito que com o processo que a gente está fazendo agora, as pessoas vão se mobilizar para fazer um estádio aqui, porque a gente precisa de um estádio para o município. Não pro time do Linhares. Não é pro time do Linhares. Não peço estádio pro time do Linhares. Peço estádio pro município de Linhares. Muitas pessoas vão usufruir dessa estrutura. E vou contar um episódio que aconteceu, por a gente não ter estádio. Meu juvenil meu infantil jogando no Vasquinho, torcedores, que eu não sei quem são, foram lá jogar um rojão perto de um goleiro do Vitória. O Vitória denunciou, normal isso, porque foi ameaçado, falaram que saíram escoltados, não sei porque eu não estava aqui. Na verdade foi o juvenil. Eu estava com o infantil em Venda Nova do Imigrante,
né? Fizemos essa logística, uns ficaram aqui, outros iram para lá. E fomos denunciados. Fomos julgados de pagar uma multa de R$2.000, era mais, baixaram para 2.000, e perda de 3 mandos de campo. Cara, recorremos, tivemos que pagar R$1.000 e não perdemos o jogo, mas pagamos R$1.000 por uma responsabilidade de um torcedor que foi lá, porque lá só tem alambrado, lá não tem muro, não é murado, é um campo de rua, qualquer um pode chegar lá e fazer alguma coisa. Aí o que acontece? O clube foi responsabilizado. As pessoas não são responsabilizadas. Porque um cara que faz isso é mau caráter, jogar uma bomba no pé de uma criança. Né? Isso aí é brincadeira. Aí, pior de tudo, que eles falam talvez seja de uma pessoa que é de uma torcida organizada, que não é, porque isso não é organização de torcida, isso é uma desorganização, mau caratismo para mim. Joga uma bomba, perde uma criança e se machuca. O cara faz o quê? Aí o Linhares vai ser punido? Não sei nem quem é a pessoa, estava no meio da rua. Beleza, o clube é responsável, pode até ser. Mas achei injusta essa punição para o Linhares, mas também acontece isso por a gente não ter um estádio. Se tivesse estádio, eu ia botar lá um segurança para fazer, para fiscalizar como é que é a entrada do cara, se está com arma, se não está com arma, eu ia botar. Tá com bomba lá dentro, eu não ia permitir. E se entrasse, eu ia ser responsabilizado. Aí o Linhares pode ser responsabilizado. Entendeu? Mas na rua, o que a gente pode fazer? Como é que você bota segurança em volta de um campo de futebol de bairro? Infelizmente não consegue, né? Essa questão aí, como se for o Vasquinho, qualquer um que tá passando na rua, sabe? Até mesmo aconteceu esses dias lá em Vitória, um campo também do mesmo jeito. O cara, caso de racismo, não conseguiu encontrar o cara, teve uma denúncia e tal. Mas porque o estádio é aberto no meio da rua, então para você fiscalizar essa questão é muito difícil e até mesmo... A questão, por exemplo, hoje aí a gente tá aí transmitindo alguns jogos, né, da base. Cara, é uma luta para transmitir um jogo por causa que os estádios desses de bairro não tem estrutura para transmissão de jogo. Aí eu te falo, aqui em Linhares, é final do Amador, se você quiser fazer uma transmissão lá no Vasquinho, tem como? Não tem, você não tem o suporte, você não tem onde ficar. Não tem uma arquibancada coberta. Eu gostaria de transmitir os jogos da minha base, porque dá visibilidade pra minha base. Pô, o cara tá aqui, mete no YouTube, o cara tá lá em São Paulo, vai ver jogador meu. Mas aonde o cara vai botar a câmera onde ali? Infelizmente não consegue. Para o futebol amador atende. Mas para um futebol profissional, organizado, infelizmente o Vasquinho hoje não consegue atender. A gente tem bons campos aqui no município, mas para um futebol do jeito que a federação pede, a federação tem vários critérios para você sediar um jogo, né? Então hoje os campos daqui de Linhares, infelizmente, não estão adequados com a federação, né? Você falou a palavra certa. São campos e não estádios. Justamente. São campos. Estádios é outra coisa, né? Tá escrito estádio lá, mas estádio é uma coisa completamente diferente. E falando, Fabiano, você até puxou, cara, você vai buscar na internet a sua carreira, né? Mudando já, deixando o Linhares de lado, vamos falar um pouco de você agora. Lá parece que você começou no Vasco. Tem uma citação do Linhares lá, Esporte Clube, mas a maioria da sua base foi no Vasco. Como é que foi essa trajetória de sair daqui e chegar no Vasco, essa geração do lado do Vasco também, que é uma baita de uma geração, né, cara? Você e tantos outros craques saíram de lá naquela época ali, no final dos anos 90. Assim, minha história dentro do futebol, cara, acho que dá um livro. Não, dá. Dá um livro, porque tem minha história, todos os clubes que eu passei, eu tenho alguma história bacana para contar. Na chegada no Linhares. O Linhares, quando eu jogava nos juniores do Linhares, eu acabava um treino dos juniores, encostava a minha bicicleta ali no alambrado, ali do lado ali, e ficava vendo o jogo do profissional, esperando uma brecha para me chamar. E os caras começaram a me colocar para treinar no profissional, né? Precisava de lateral esquerdo, eu já tinha treinado no treino e tinha que ir lá entrar e dar conta do profissional. Só que o profissional do Linhares era muito bom. Eu tinha que marcar na lateral esquerda China, né? Pô, o cara, uma experiência monstruosa dentro do futebol, tinha rodado pra caramba. E eu tinha que marcar o Glaedson, que era o ponta mais veloz aí do estado naquela época. Mas eu meti o cacete nos caras, meu irmão. Não tinha essa, não. Eu tava querendo uma brecha, né? Então, depois desses treinos aí, eu fui chamado para jogar. Só que eu era zagueiro nos juniores. E precisou para jogar um jogo contra Rio Branco de Venda Nova. Minha estreia no profissional foi contra Rio Branco de Venda Nova lá. Até tava o Zé Afonso, né? Que jogou no Grêmio, jogou em vários clubes. Até contei esse dia pro pessoal do Rio Branco lá, de Venda Nova, e eles nem sabiam disso, né? Minha estreia no profissional foi contra o Rio Branco e Venda Nova lá. Empatamos de 1-1. E depois retornei e joguei mais um jogo contra o Nova Venécia. Eu não lembro se ganhamos, não lembro desse jogo do Nova Venécia, quanto é que ficou. Foi em casa.
né? Só que nos juniores do Linhares tinha o Joel, que já tinha trabalhado, já tinha sido jogador do Vasco, ele era nosso treinador. Quando acabou a competição dos juniores, ele falou assim, ó, vou arrumar um teste para você no Rio, você quer? Cara, eu falei, claro, que era meu sonho ser jogador de futebol, né? Meu sonho era para sair de Linhares para jogar. Aí acabou a competição do profissional, demorou uns 15 dias, ele me liga, ó, vem para cá que eu arrumei um teste para você. E foi no Vasco, cara. Ele arrumou no Vasco. Cheguei lá, fiz o teste, 2 treinos, era o Zanata, que foi jogador do Vasco na época, me passou. Já voltei para Linhares, busquei minha documentação e fiquei direto. Morei lá na concentração do Vasco, embaixo das arquibancadas, né? E subi profissional, uma situação muito engraçada também, né? Porque eu jogava na zaga dos juniores do Vasco e eu fui para São Paulo como lateral esquerdo, porque precisou de lateral esquerdo. O auxiliar do treinador era o Júnior, filho do Antônio Lopes. Não sei quais informações ele passou para o Antônio Lopes, que eu não tinha subido, eu não estava no profissional ainda. Quando a gente voltou, cara, precisou de lateral esquerdo no profissional. E o Felipe, era o Felipe, né, que já tinha jogado comigo na base. Aí eu peguei Felipe, Pedrinho, Valquimar, os caras assim, a minha base, a maioria era da seleção sub-17, sub-20, a maioria, cara. A maioria do Vasco era. Do Vasco, Pedrinho, Felipe, subiu quase todo mundo de 77, 78, Géder, Elton, Felipe Alvim 79, Maricá 79, subiu muito dessa geração de 78, 79 e 77. Subiram muitos. Aí, cara, precisou de lateral esquerdo e o Felipe já estava no profissional jogando, arrebentando, né? Aí o profissional tinha o Maciel, que era o reserva imediato do Felipe. E eu acho que o Júnior passou alguma informação pro Antônio Lopes que ele resolveu me levar para esse jogo, lá em Curitiba. Cara, eu falei assim, vou ficar no banco. Meu irmão, chego 4 da hora da tarde, o jornalista, o radialista foi lá me entrevistar, bateu na minha porta, tava eu e Nasa. A primeira concentração minha foi eu e Nasa no quadro. Não tem como esquecer esses detalhes, né? Aí era Rádio Globo na época. Tu vim aqui te entrevistar porque você vai jogar. Eu não sabia nem informação nem do treinador, era dele, o cara, você vai jogar. Eu falei, pô, beleza, né? Aí eu estreiei contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, lotado o estádio. O Couto Pereira, lá os caras eram muito difíceis de perder. Saímos perdendo o jogo de 1-0. Cara, acabou o primeiro tempo de 1-0. Eu falei assim, Antônio Alves vai me tirar. Já pensei logo, né, cara? Antônio Alves vai me tirar. Cara, esse cara tava jogando com ala. O cara me deu um cansaço, mesmo. Pô, cara, estreia. Num clube que tinha Mauro Galvão, tinha Evaí, Juninho Pernambucano, Carlos Germano, Luizinho Quintanilha, Ramon. Era o Vasco quando foi campeão de tudo, né? Tudo. Cara, eu entrei nessa pressão, perdendo de uma Edmundo. Porra, aí eu, cara, senti a pressão, né? Normal, né? O cara me dando um cansaço, cara, deu uma chegada nesse cara, eu não lembro nem quem era o ala. Ele saiu de campo. Aí acabou o primeiro tempo, cara, eu falo assim, o Santana lá botou alguma mandinga no Gatorade lá, meu irmão. Que eu tomei aquele Gatorade, me deu uma recuperada. E o Antônio Alves não me tirou, cara. Não me tirou, voltei pro segundo tempo, bem descansado, deu passe para gol pro Edmundo, 1-1. Sofri a falta do gol do Edmundo, 2-1. Edmundo fez o terceiro, ganhamos 3-1 com 3 gols do Edmundo. Aí voltei grandão, né? Pô, demais. Voltei grandão, mas aí no outro dia, olha como é que foi a minha vida ali no Vasco. No outro dia, regenerativo, 2 dias seguidos, e eu ainda não estava definitivo no profissional. Antônio Alves batendo nas minhas costas, falou, Fabiano, treina para mim de volante, que eu tô precisando. Eu falei, beleza. Só que eu desci o aço nos caras, meu irmão. Treinei de volante, no final ele me agradeceu, falou assim, pode descer, que os caras vão voltar. Amanhã os caras estão voltando e agora a gente não vai precisar de você. Cara, desci, fui disputar uma Taça Macaé. Uma semana depois, o Antônio Lopes liga para a diretoria do Vasco, eu lá em Macaé, fala, manda o Fabiano voltar que ele vai jogar. Adivinha de que eu joguei? De volante. Fiz um treino de volante, me botou para jogar contra o Juventude no Maracanã. E depois disso não saí mais, cara. Não saí mais de volante, né? Fiquei de volante praticamente 5 anos no profissional do Vasco. Depois fui contratado para o Palmeiras de volante. Ali quase acabou minha carreira, tá? Ali eu falo, cheguei no Palmeiras, quem tinha me contratado era o Vanderlei Luxemburgo, né? Nossa! O PC Guzmão tinha me indicado para ele, que o PC tinha trabalhado comigo lá tinha sido meu treinador, ele saiu de treinador de goleiro para ser treinador do Vasco. Joguei 2001 com ele bastante, aí ele me indicou. Ele era auxiliar do Vanderlei. Chegou lá, quem estava saindo do clube? Alex. Nossa! Alex batendo falta, dando voleio, escanteio. Pô, só jogada linda, né?
os caras me apresentam no lugar do Alex, cara. Com a 10, os caras me deram a 10. Que responsabilidade. Pô, tá maluco, eu volantão, marcador, descendo a porrada de todo mundo, não fazia nenhuma jogada bonita. Irmão, pô, quase encerraram minha carreira ali, né, cara? Mas eu falo, eu joguei com a 10 no Palmeiras, né? Ah, não. Essa eu meto no quadro direto. Zagueiro jogando com a 10. E eu ia falar agora, voltando um pouco no Vasco. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Eu tentei pesquisar e me tirou uma dúvida. Você tava naquele jogo da virada contra o Palmeiras na Mercosul? Não joguei aquele jogo. Nem no banco, nada? Não fui pro banco. Mas você... Não, eu fazia parte... Cara, o que acontece? Mas você é tricampeão da Libertadores e uma foi pro Vasco. Joguei algumas partidas da Libertadores, joguei partida do Mercosul, João Avelange, Brasileiro. Cara, depois que eu subi em 97, no 97 que a gente foi campeão brasileiro, eu joguei essas 2 partidas. Eu tava com 20 anos ainda. Né? Nossa. 20 anos, jogando nesse timão, né? Aí tinha Viola, cara, tinha... Não, Viola tava no Palmeiras ainda, 97. Mas depois aí foram contratando jogadores, né? Bebeto, Viola, Mazinho. Então, cara, a gente sempre tinha uma competição muito grande ali dentro do Vasco para jogar. Mas eu comecei a me firmar já para 2000, 2001, né? Onde eu fui realmente titular mesmo, né? Aí depois tivemos problemas lá dentro do clube financeiro, o clube estava passando por problema financeiro, saí do Vasco. Né? Mas fui campeão de todos isso aí, né? Disputei muitas finais, final de 2001 que a gente perdeu o Flamengo, joguei também, né? Cara, estava sempre chegando em finais ou sendo campeão. Então, assim, minha história no Vasco é bem bacana, né, cara? Porque me deu a primeira oportunidade como profissional de clube grande, né? E hoje eu chego lá, cheguei lá, vi a Gláucia lá, a menina que trabalha no departamento médico lá, quando me vê chora, cara. Pô, era legal demais isso aí. Desde a minha época eu trabalho ainda. Eu fui menino ali, as pessoas conviviam comigo como menino ali dentro, com 17, 18 anos, né? E me viram crescer, me trata lá, cara, como se eu estivesse fazendo parte do clube ainda, né? Isso é bacana demais. Não só dele, do Vasco, mas dos clubes por onde eu passo, né? Com certeza. Aí Palmeiras, como você falou, depois Flamengo. Eu vim contratado pro Flamengo, cara, e quem me indicou pro Flamengo foi Felipe, porque eu joguei com o Felipe no... Olha só, eu joguei com o Felipe no Vasco, eu joguei com o Pedrinho no Vasco, no Palmeiras, né? E joguei com o Felipe na base do Vasco, no profissional do Vasco e no Flamengo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei desempregado logo no começo de 2003, e o Felipe chegou pro Nelson e falou que tinha um zagueiro muito bom, né? Ele já me contou, eu vi entrevista dele falando disso, e estavam precisando de zagueiro. Era o Júnior Capacete, na época que estava lá, e o Nelson Batista. Aí me contrataram, só que me contrataram como volante. Cheguei lá, fiz algumas partidas de volante e falei que o primeiro dia que eu cheguei assim, olha, assim, eu estou vindo como volante, mas quando você tiver a oportunidade, me coloca como zagueiro. Cara, precisou na semifinal de campeonato da Copa do Brasil, eu fui para zagueiro, me elegeram como o melhor em campo, e depois disso não retornei mais para volante, só fiquei de zagueiro. Aí, cara, tive muita ajuda do Oswaldo de Oliveira, Valdemar, aí depois chegou o Abel, aí fui campeão, aí eu renovei. Cheguei no final do ano, renovei para jogar 2004, aí perdemos a Copa do Brasil. É isso que eu ia falar, que dos únicos títulos que eu acho que você não tem é a Copa do Brasil. Cara, 2004 tipo marca, querendo ou não, pela maneira que foi pelo Santo André 2004, eu acho que eu sou o único jogador do Brasil que eu perdi 3 Copas do Brasil seguidas, cara. Caramba. 3 Copas do Brasil seguidas. 4 pelo Flamengo, 5 do Fluminense. 2003 pelo Flamengo, 2004 pelo Flamengo, 2005 pelo Fluminense. Nossa. Eu perdi 3 Copas do Brasil seguidas. Só que eu sempre falo, cara, que assim, eu sempre perseverei, sempre trabalhei, as coisas nunca me fizeram desanimar. E Deus sabe das coisas, meu irmão. Perdi 3 competições nesse nível para 2006 ganhar uma Libertadores e um Mundial. Entendeu? E eu falo, se eu tivesse sido campeão no Flamengo, eu ia renovar para jogar uma Libertadores. Não teria ido para o Fluminense, não teria ido para o Internacional. Se eu tivesse sido campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, não teria ido para o Internacional. Então, a gente às vezes acha que é uma coisa ruim, mas se você é um cara sério, trabalhador, competente, tem que ter competência também, as coisas vão acontecer. E minha hora chegou. 3 seguidas, os caras falam, pô, esse é pé frio. Né? A Abel tinha sido vice-campeão comigo no Fluminense, no Flamengo, 2004. 2005 eu fui vice pelo Fluminense. Agora, minha história começou a crescer, né? Porque, cheguei em 3 finais seguidas, fui campeão carioca em 2004, fui escolhido o melhor zagueiro do Campeonato Carioca pelo Flamengo. 2005, fui campeão carioca. Fui o melhor zagueiro do Campeonato Carioca pelo Fluminense já. Fui para a Seleção Brasileira. É isso que eu perguntei.
Parreira te convocou, acho. Parreira me convocou. Então, Fluminense foi uma vitrine muito boa para mim também, me deu visibilidade, fui bem, né? Fui para a seleção. O Flamengo também me botou lá em cima, me deu uma vitrine muito grande, né? Porque o Flamengo é o seguinte, meu irmão, se você joga 2, 3, 4 bem, já era. Seu nome repercute no Brasil todo. É assim, entendeu? Muita visibilidade. Apesar de eu não ter ganhado nenhum título de grande expressão, como a Copa do Brasil, deixei meu nome lá também, com título, fazendo bons jogos lá, né? E saí pela porta da frente, fui pro Catar. Do Catar, retornei pro Fluminense. Do Catar, eu voltei pro Fluminense, né? Aí do Flu você vai pra Turquia. Aí do Fluminense eu fui pra Turquia. E volta no Inter 2006. E volta pro Inter. Aí eu fui campeão brasileiro. Não, minto. Fui vice-campeão brasileiro. Fui campeão da Libertadores, campeão mundial e fui eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2006. Vamos lá para quem tá assistindo agora e começando. Eu sou gremista, Fabiano, campeão mundial com o Inter. Então eu penso que toda a tristeza que ele me deu jogando pelo Inter, ele vai recompensar me dando alegrias pelo Linhares. É isso que eu penso. Tá ótimo. Tô feliz. Então a partir de agora, se tiver alguma corneta, você já sabe que eu sou gremista. Até porque o Fabiano tem mais Libertadores que o próprio Inter, né? Vamos falar a verdade. Meu Grêmio tem 3, é isso aí. Mas, cara, assim, minha família provavelmente vai estar assistindo isso aqui, meus tios colorados. Assim, quando eu cheguei em Linhares em 2007, me falaram que você era daqui. Eu falei, caramba, cara, será que um dia eu vou conversar com o Fabiano e esse dia tá aqui? E acho até estranho quando de vez em quando você manda uma mensagem no WhatsApp e fala, vai, o Fabiano era te mandando mensagem. Quando que eu imaginaria isso? Você é conhecedor do futebol capixaba, é o que me ajuda no... Cara, precisa dessa informação aí, me fala desse jogador, sabe tudo do futebol capixaba. Eu acho que você sabe mais do futebol capixaba do que do Grêmio. Não, com certeza, cara, é isso. E vou chegar em 2006, cara, que ano mágico. Esse dia você postou um vídeo de um bastidor da final do Mundial. Antes mesmo de chegar vou voltar pra Libertadores depois, mas vou falar, cara, eu me emocionei eu sendo gremista, porque aquele bastidor ali, você, o Fernandão, o Índio, o Gabiru, o Perdigão, aquele bastidor, tipo, antes do jogo e depois do jogo, a comemoração, cara, é algo fenomenal. E primeiro, vamos lá, como é que foi eliminar o São Paulo voando? O São Paulo campeão mundial em 2005, campeão da Libertadores, chega vocês no Morumbi e eliminam o São Paulo. Esse jogo da semifinal é um jogo histórico para a história do Inter. Eu acho que, pra quem é narrador, comentarista, né, fala que foi esse jogo aí, o jogo fundamental da Libertadores, ganhar lá do São Paulo. São Paulo voando realmente. Tinha sido campeão mundial, né? Tinha, em 2005. Tinha sido campeão mundial em 2005, vinha pra ser novamente campeão da Libertadores. Eu acho que já tinha ganhado um brasileiro ou 2, um negócio desse, né? Só que, cara, quando a gente faz um bom trabalho, a gente se prepara para o que a gente faz, a possibilidade das coisas darem certo é muito grande. Então, assim, o São Paulo era preparado, mas o Internacional também era preparado. Então, qualquer um dos dois. A gente não chegou lá no passe de mágica ou por acaso. As coisas, a gente fez aquilo acontecer, né? A diretoria do Inter sempre dando suporte, montou um bom time. A única diferença ali é que eram jogadores, a maioria, talvez a metade, ou um pouco mais da metade, desconhecidos ainda. Que depois foram jogadores de muito sucesso, né? Lembrando aqui a escalação, era o Klemer no gol, Índio e você na zaga. Não, mas ali a gente jogou com 3 zagueiros, aí né? eu ia falar, porque eu lembro do Ceará, que era lateral. Ceará, aí jogou o Jorge Wagner. O volante era o Edinho e o Fabinho. O Fabinho, aí lá na frente Alex. Sobis. Alex, Sobis e Fernandão. Então, assim, cara, o Ceará era um jogador até então desconhecido, né? Bolívar e Índio eram jogadores... Só de falar já me dá raiva. Jogadores desconhecidos a nível nacional. Tinha uma moral ali no sul, ali, mas... Eu já tinha rodado alguns clubes, o Klemer já tinha rodado. Sua primeira passagem no Sul foi pelo Inter. Foi pelo Inter. O Jorge Wagner, o Alex até então não era conhecido. O Sobis era da base do Inter. Base do Inter, o Edinho era da base do Inter. O Fabinho já tinha jogado no Flamengo, comigo inclusive. Acho que já tinha jogado no Japão, na Ponte. Então, assim, o São Paulo era um time que fazia grandes contratações de questões financeiras, né, e de jogadores de nome, né? Então, assim, todo mundo achou que a gente não ia passar. Só que a gente fez um ano maravilhoso, cara. A gente fez uma Libertadores maravilhosa. Perdemos um jogo para a LDU lá, 2-1 de virada. Em casa a gente atropelava. A gente fazia diferença em casa. No brasileiro, a gente ia jogar contra qualquer um. Cara, não tinha nervosismo. Os caras respeitavam muito a gente jogando em casa.
e dificilmente perdia. Revezamos alguns jogos, alguns jogadores, né? Por isso que eu falo. Pô, jogador de hoje nível Flamengo, Inter, Fluminense, o reserva, que eu não considero reserva, é na mesma altura, só que só escala 11. O cara tem que estar na mesma altura, cara, porque o treinamento é igual, né? O tratamento é igual, talvez o salário seja igual, o cara tem que entrar lá e corresponder igual, ou melhor, para poder ficar. Não, botei o time em reserva, para mim não existe. Para mim não existe. Vai os caras que estão jogando menos. Vou botar os caras que estão jogando menos, não é botar reserva. Pô, o Flamengo hoje fala que 25 jogadores tem que ter nível de jogar. Tem que ter nível de ser titular. Pô, reserva em Flamengo, ganhando o que ganha. Reserva no Inter, ganhando o que ganha. Não, cara, os caras são titulares, só estão jogando menos, né? E quando entrar, vai ter que entrar e corresponder. Entendeu? Pô, nenhum jogador pode se considerar reserva. Não, o jogador não pode se considerar reserva. Faço parte do elenco e quando eu entrar, eu vou ter que ser melhor do que o cara que está jogando. Tem que ser melhor. Entendeu? Então o cara tem que estar preparado. Então, o nosso 2006, todos os jogadores estavam preparados, a gente treinava sério, tinha plano de trabalho, né? A gente sabia o que a gente almejava. E quando fomos jogar lá contra o São Paulo, jogamos de igual para igual. Jogamos de igual para igual. E a oportunidade que a gente teve, a gente foi lá e matou. A gente tinha uma defesa sólida. Eu gostava muito do Clemer agarrando. Pô, o cara muito seguro, nos passava confiança, que o goleiro é importante passar confiança. Nossa zaga marcava muito, os volantes marcavam muito. E nosso contra-ataque, quando tinha, era fulminante, cara. Era fulminante. A gente meteu 2-0, tomamos um gol até de bobeira, de cabeça, pô, meio de longe. E ali ainda deu uma esperança pro São Paulo, porque se tivesse sido 2-0, mas aí no segundo jogo passamos sufoco, meu amigo. Segundo jogo lá no Beira-Rio, passamos sufoco. Fizemos o primeiro gol, os caras empataram. Fizemos o segundo, eles empataram e o Tinga expulso. Né? Fizemos o segundo, expulso, aí tomamos um gol, tomamos sufoco até os 49 do segundo tempo. Quase os caras empatam, porque se empate fosse para prorrogação, a gente perdia, a gente não aguentava. A gente não tinha mais perna, entendeu? Mas assim, a gente tinha um grande elenco, jogadores que almejavam algo na vida, na carreira, que queria crescer. Então, era todo jogo era o jogo da nossa vida. Brasileiro, Libertadores, os caras jogavam com alma mesmo, com vontade de ganhar, com vontade de se superar a cada jogo. E foi isso que aconteceu. E a gente teve esse êxito de 2006. Isso da Libertadores. E como é que foi marcar o Barcelona na final? Passou na semifinal pelo Al-Ahly, acho que foi, gol do Luiz Adriano. Gol do Luiz Adriano. E do Pato. E do Pato. O Pato também estourou ali naquela reta final, né? E acho que até nesse jogo que ele faz aquele lance da cabeça. Do ombrinho lá. O ombrinho, isso aí. E aí, na final, Barcelona de Ronaldinho. Meu irmão. Vou até contar um bastidor. A gente morava em Ribeirão Preto, meu pai, minha família. E todo começo de ano nós íamos visitar meu avô no sul, meu avô colorado. Em Capanema, no Paraná. E meu pai já tinha feito um adesivo. No sul do Brasil só existe um campeão mundial. E guardou. Depois do jogo. O jogo foi na volta do almoço do Brasil, ele jogou na churrasqueira. Queimou o adesivo. Não tinha só mais um, né? Não tinha só mais um, infelizmente. E, cara, Barcelona de Ronaldinho, Xavi, Iniesta. Quem mais? Eto'o. Cara... o Messi estava no banco. Cara, como é que foi, assim, o psicológico de saber que vocês estavam enfrentando esses craques? Thiago Mota, depois jogou comigo no Atlético de Madrid. Thiago Mota. Puyol. Como é que era o goleiro? Iniesta. Vitor Valdez. Cara, nossa senhora, lembrando agora tudo videogame agora. Era tudo muito bom. Cara, como é que foi o Abel? Acho que o Abel, pelo que eu escutei de entrevista, o Abel foi muito fundamental nesse jogo, assim, pela tática, pela confiança que ele passou pra vocês, pela fala. Como é que foi entrar na final e marcar essas lendas do futebol também, cara? Cara, ele é um cara... O Abel é um cara sensacional, né? Sabe levar o grupo, sabe levar o time... Né? Às vezes o cara tá no banco, nem assim fica puto com o Abel, porque às vezes o cara tá no banco querendo jogar e não tem oportunidade. Mas assim, lá o bacana do nosso time é que era um time bem consciente, bem unido. Os caras sabiam o que cada jogador estava fazendo, então para entrar seria difícil, e se entrasse teria que fazer o dobro para estar jogando, e os caras que estavam jogando não davam brecha. E o nosso time, cara, era um time preparado. Era um time, como eu te falei, não foi só preparação de... A gente não se preparou só para o Mundial, a gente se preparou para o ano. A gente foi vice-campeão brasileiro, né? E chegamos no Mundial, assim, preparado, cara. A gente foi lá sabendo do que a gente poderia render, né? Do que a gente poderia fazer. A gente sabia que ia ser difícil, né? Muitos não acreditavam, mas a gente acreditava. A gente sabia do nosso potencial. Eu sabia o que eu poderia render no campo, eu sabia que
onde eu queria chegar, né? O meu nível como atleta, eu sabia, né? O nível do Barcelona era superior? Era. Mas a gente tinha que tentar igualar de alguma maneira, que era marcando os caras muito, se doando, né? Tendo vontade, sendo determinado, fazendo o que o Abel propôs fazer. E, cara, a gente teve muita dificuldade pro primeiro jogo, muito, porque o time era bom, os caras eram bons, era uma toqueira grande, né? Saímos com 1-0, empataram, depois viramos. Estreia, né? Ansiedade. Cara, mas tem vídeo nosso que eu até postei. Nas nossas entrevistas, vocês viram a tranquilidade que o nosso time tinha, cara. Ia jogar contra o Barcelona, cara, a gente não ficava, será que a gente vai tomar de 4? Isso é falta de confiança. O cara que vai, será que a gente ganha? Será que a gente vai tomar de quanto? Não, aí pra mim é falta de confiança. Aí não acreditar no trabalho, é não acreditar no potencial do cara. Irmão, você olha lá, eu dei entrevista, falei assim, vamos levar o título pro Brasil. Eu falei, eu nem lembrava disso, mas depois eu vendo o vídeo eu falei, todo mundo falava, vamos ganhar. Cara, entra com esse pensamento. Mas para você falar isso, que vai ganhar, você tem que estar preparado, meu amigo. Se você não se prepara e fala que vai ganhar, como é que eu vou falar que eu vou ganhar hoje do juvenil do meu time, eu com essa barriga que eu tô aqui? Não estou preparado, cara. Mas para eu falar uma coisa que eu vou ganhar, eu tenho que estar preparado. E eu falava que vou ganhar porque eu estava preparado. Eu ia enfrentar os caras com coragem, né? Com os pés no chão, com humildade, mas tendo que demonstrar algo diferente. E eu estava preparado. Todos nós estávamos preparados, cara. Todos. A gente não foi lá para competir, a gente foi lá para ganhar. Era o Barcelona, era. Mas todos os nossos jogadores, cara, estavam preparados. Todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem. O Gabiru saiu com fama porque fez gol. Yara jogou muito, né? Mas todo mundo no que precisava fazer. Cara, e tem jogo é o seguinte. Tem jogo que você arrisca mais. Eu zagueiro, sempre gostei de sair jogando. Você arrisca, você vai lá você dá umas arrancadas, vai lá na frente. Faz essas coisas que dá para arriscar. Tem jogo que se você fizer o seu muito bem feito, as coisas vão funcionar. Não adianta você querer aparecer demais. Faz bem feito que vai dar certo. A zaga fez o que tinha que fazer, lateral marcando bem, zagueiro sempre concentrado, marcando os caras que sabiam que fazia diferença, que metiam bola. E, cara, você olha, o Deco pega na bola. No gestual do corpo dele, você sabe o que ele vai fazer. Se ele vai dar um passe curto, se ele vai dar um passe longo. Aí zagueiro já pegava o Ronaldinho, outro já sobrava, outro já estava curto. Onde a bola ia, o cara tem que ter leitura de jogo. Hoje, jogador, se não tiver leitura de jogo, meu amigo, jogador é burro. Jogador não vai chegar a lugar nenhum. Jogador profissional hoje, nível de clube grande, tem que ter leitura de jogo, saber o que vai acontecer dentro do jogo. Eu sempre fiz muita diferença nisso. Eu tinha boa leitura de jogo. Isso aí eu tinha. Aonde a força da goleiro, primeiro chute do goleiro, eu falava, esse goleiro vai chutar depois do meio campo. Você se posicionava, né, para a bola cair depois do meio campo. Esse goleiro não está com força. A bola vai pingar antes do meio campo. Então você tem que fazer essas leituras, cara, dentro de um jogo. O jogador cai mais pela beirada, o jogador tem velocidade. Você dá um espaço pro cara de 1 metro, porque senão você vai perdendo a velocidade do cara, né? Então você faz essa leitura de acordo com futebol estudado. Futebol estudado. Hoje o futebol é muito estudado no vídeo, né? O cara vê o vídeo, o treinador passa mastigadinho ali, né? Tem os setores do clube que passam, mas eu acompanhava jogo. Eu acompanhava o time, via o que o jogador ia fazer, que fazia. No outro jogo eu ia enfrentar o cara, já sabia. Eu fazia a leitura dos jogadores, em 10 minutos de jogo já fazia uma leitura de jogo. Aí, meu irmão, ficava fácil, entendeu? Como o time estava atuando, isso aí a gente tem que entrar em... não é entrar em campo e fazer o que eu sei só. Você tem que entrar em campo e saber estudar o adversário também. Então, isso faz a diferença no futebol. Então, assim, nosso time entrou, cara, com raça, com sangue no olho. E os caras tiveram oportunidade, mas nós tivemos também. Foi jogo de pau a pau. E, cara, qualquer um que fizesse gol ali ia ser vitorioso. A gente fez, eu falei com o Índio, com 15 minutos. Abracei o Índio até ajoelhado, falei, agora a gente não toma gol mais, mesmo. Acabou. Falamos, eu e o Índio dentro do gol. Agora acabou, a gente não toma, até me arrepio. Não toma mais gol. E foi assim, 15 minutos, meu amigo. Pressão, mas falando, não, agora não vou tomar gol. Não tomamos até agora que não vai sair mesmo. E conseguimos esse título inédito pro Inter, né? Cara, e é tão importante que eu, hoje, preparando, né, e fazendo, eu vou lembrar. Eu sou gremista porque meu pai é gremista e um padrinho dele fez ele gremista, mas a minha família inteira de tios é colorada por causa do meu avô. E meu avô morreu em 2007. Então ele conseguiu ver o time dele campeão da Libertadores e campeão mundial. Legal.
E ainda 2007 acabou falecendo, então tenho certeza que pelo menos com o clube dele ele morreu feliz. A família também estava muito bem e tal, porque eu tinha visto o Inter campeão brasileiro em 79 e tal, e aí faltava um título, querendo não internacional pro internacional, né? Sim, com certeza. E, cara, aquela geração de vocês ali realmente fez passar muita raiva, falo. Mas, cara, eu vejo pelo futebol gaúcho, assim, que deu uma alavancada Não adianta, igual agora o Grêmio tava em alto, o Inter tava na segunda divisão e vai intercalando, cara. A vida é assim, e um não vive sem o outro. E até hoje... te perguntar aqui, você jogou Grenal? Joguei 5 Grenais, não perdeu nenhum, já falou isso comigo. Não perdeu nenhum Grenal. Jogou Fla-Flu? Pô, joguei bastante. Vasco e Flamengo? Essa estatística de perder ou ganhar, eu nunca Não, mas só pra eu te fazer uma pergunta. Já, Vasco e Flamengo também? Já. Corinthians e São Paulo, Palmeiras também? Também. Qual que é o maior, então, dos 4? Fla-Flu, Corinthians e Vasco, Fla-Flu, Vasco e Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grenal. A tradição, ainda eu falo assim, a tradição ali pra mim é Vasco e Flamengo. Tradição, né? Mas assim, de empolgação, eu acho que o Rio Grande do Sul é maior, cara, de empolgação. No Rio de Janeiro, você vai ver um estádio cheio, né? Aquela mobilização dos torcedores do jogo, do que vai para o estádio, mas você passa na praia de Copacabana, pô, no dia do jogo vai estar lotado, milhares de gente que não estão ligando para futebol, o cara não liga. No Rio Grande do Sul, quem não for no estádio, né? Vai estar nos botecos, nos bares, nos restaurantes, em casa, fazendo churrasco, assistindo o jogo. Os caras são, assim, fanáticos. O Colorado assiste o jogo do Grêmio para secar. Então, o Colorado conhece todos os jogadores do Grêmio. O gremista conhece todos os jogadores do Internacional. É para secar, o cara vai lá conhece todos os jogadores. Cara, lá é diferente por isso. Porque é um estado onde só tem praticamente 2 clubes muito grandes, aí tem outros, Juventude, Caxias, Zequinha, o Brasil de Pelotas. Mas mesmo assim, dependendo se esses times não estiverem na primeira divisão, eles torcem pro Inter e pro Grêmio. O São José torce pro Brasil, só o Brasil de Pelotas que só torce pro Brasil de Pelotas. Não, lá ou é Brasil ou é Pelotas. Isso, o Brasil de Pelotas torce pro Brasil e o de Pelotas torce pro Pelotas. E não torce pros outros times. O resto, alguém vai torcer pro Inter e pro Grêmio. Então, assim, mobiliza o estado quando tem Grenal, quando tem competição. Fora do Rio de Janeiro, quando tem aqueles jogos, os caras assistem, vai no estádio e tal, mas não é a mobilização do estado todo, né? Entendi. Como você falou, o Maracanã vai estar cheio, mas mesmo assim a praia de Copacabana vai estar cheia também. Agora o Grenal, se você passar na hora do Guaíba, na hora do Grenal, vai estar vazio. Esquece, não vai ter gente. Não vai ter gente. Os caras vão estar nos bares, vão estar no restaurante, vai estar fazendo churrasco para assistir o jogo. E até agora, falando para chegar um pouco, claro que sua carreira é gigantesca, né? Você voltou pro Inter, foi campeão em 2010 na Libertadores, aí ainda passa pelo futebol do Nordeste, no Náutico, tem a passagem também no Red Bull. Eu joguei no Atlético de Madrid. Aí ia falar agora do Atlético de Madrid, cara, Uhum. porque até eu tava olhando um vídeo, agora você foi recentemente em Porto Alegre, e faltava uma assinatura no pôster, porque quando você não volta do Japão pro Brasil, você volta direto pra Espanha pro Atlético. Justamente. Aí eu fui pro Atlético, né? Eu tinha um pré-contrato com o Inter, mas aí dependia de uma liberação de graça lá do time da Turquia. Acabou o Atlético pagando a minha multa rescisória e eu fui pro Atlético. Fiquei 2 temporadas lá. Cara, peguei muito bons jogadores, né? Mas assim, na época que eu joguei no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid respeitava muito o Real, respeitava. Hoje eles batem muito de frente. Na minha época, campeão, o clube foi se organizando, se estruturando, a mentalidade foi mudando. Hoje é jogo de pau a pau, meu irmão. Mas na minha época os caras já iam com medo. O clube era com medo, os jogadores iam com medo do que podia acontecer, entendeu? Então, assim, respeitava demais, né? Não tinha aquela confiança de que poderia ganhar, que eu falei que tem que ter a confiança, né? Eu peguei bons jogadores, peguei Agüero, Agüero que chegou lá com 17 para 18 anos, Max Rodrigues, peguei Thiago Mota, peguei o Simão Sabrosa, que era da seleção de Portugal, Costinha, Maniche, Seitarides, que era da seleção grega, o Kleber Santana. Cara, nossa, peguei grandes jogadores, cara. Forlan. Forlan. Que depois veio jogar no Inter. Veio jogar no Inter, não jogou comigo, não. Eu não lembro que ano que ele veio, mas ele... foi depois da minha segunda passagem. Veio depois de 2010. Pô, peguei grandes jogadores, cara. E foi muito boa a minha experiência. Só que lá tem a situação de... Eu fiquei 2 temporadas, né? E fica nessa lá, eles não tem reserva titular.
Então, os caras estão aqui, daqui a pouco tira. Cara, ganhou um jogo, 2-0, 3-0, foi bem. No outro jogo vai jogar o outro lá na outra competição. Os caras têm E aqui a mentalidade do Brasil é só os 11, a mentalidade. E a gente também, às vezes, naquela época, ia com essa mentalidade, que se não vai, pô, já dá um desanimado, tal. Cara, e aqui lá você tem que estar pronto para jogar a qualquer momento. Qualquer jogo, você pensa que não vai jogar, você joga. Entendeu? A minha adaptação não foi fácil, porque era outro tipo de futebol, outro tipo de organização dentro de campo, né? Eu tive, acho que minha maior dificuldade foi minha falta de velocidade. Eu sempre fui um jogador lento. Eu tinha boa recuperação, mas sempre fui um jogador lento, que eu me posicionava bem, né? Tinha uma leitura de jogo, me posicionava bem e tinha boa recuperação. Só que já no final, eu fui com 29 anos, cara. 29 anos, tá voando ainda, mas já não é aquela velocidade, já diminui, né? É um jogo mais posicionado. Se você sai da sua posição, os caras metem bola onde... Entendeu? Lá, jogador, na minha época, não fazia cobertura. Cara, difícil. Eu tinha essa mania de fazer a cobertura, mas ninguém fazia a minha cobertura. Se eu sair dali, ninguém cobria a minha. Entendeu? Literalmente, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. A bola mais rápida, mais velocidade. Os caras, campo fininho, os caras molhavam, a bola mais veloz. Então, assim, realmente eu tive dificuldade nessa adaptação da velocidade do futebol para mim lá. Entendeu? Então, mas mesmo assim foram 2 anos bons. Só que aí depois, eu cumpri a vaga de estrangeiro. E eles precisavam contratar um atacante. E o Kleber Santana chegou depois de mim e tal, e o que ia ter que contratar foi no lugar da zaga. E acabei, os caras queriam me emprestar para o Espanhol lá, time bom da primeira divisão, muito bom, e eu não quis. E eu falei, não, cara, vamos. Eu tinha mais 1 ano de contrato, rescindi, recebi e vim para o Santos. Vim pro Santos. E até assim mesmo, para encerrar, chegando no ponto final, porque você, além de marcar Ronaldinho, Deco, todo mundo que você falou, no Santos você teve que marcar o Ronaldo. Mesmo. Ali... 2009. Cara, o cara fez chover nessa partida. Mas não foi a realidade do jogo. Não foi a realidade do jogo. Fica famoso por causa daquele golaço. Não foi a realidade, não a realidade dele. A realidade do Corinthians contra a gente. Cara, joga muito bem, perdemos 3-1. É o futebol. A gente mandando no jogo, tomamos um gol de falta do Chicão, né? Depois tomamos o segundo gol do Ronaldo, fizemos 2-1, os caras fizeram 3. E nesse jogo tava o Neymar já também, né? Tava o Neymar, O Neymar estreou comigo no jogo contra o Oeste, lá em Itápolis. Não, foi no Pacaembu. Tá. Primeiro jogo do Neymar, ele entrou. Né? Desde sempre era Primeiro jogo do Ganso, ele entrou comigo contra o Ipatinga, aqui no Ipatingão. O Ipatinga estava na primeira divisão brasileira ainda. Em 2008. Isso, 2008. Eu fui assistir Ipatinga e Inter lá, o Ipatinga ganhou. Você ganhou de 1-0, gol eu fui. Gol de cabeça. Las Cuevas, de Las Cuevas. Gol de cabeça no Ipatinga, a gente foi assistir. Foi numa van, 12 colorados e eu, meu pai e minha tia de gremista. Caraca, ganhou de 1-0. Ganhou, o Ipatinga ganhou de 1-0. O Ipatinga rebaixou nesse ano. Cara, e esse jogo aí... Cara, o Ganso estreou, não foi bem, e a gente precisando ganhar o jogo, porque o Santos estava... Eu fui contratado pro Santos para tirar o time do rebaixamento. Cara, que dificuldade que é, meu amigo. Remava, e voltava o Santos tá brigando de novo pelo rebaixamento. Aí só que conseguimos tirar o time do rebaixamento. Cara, e é incrível, né, cara? Porque quando as coisas estão acontecendo ruim, a confiança falta. Por que eu te falo isso? Porque, cara, tinha jogo, a gente ganhou 2-0 em casa, perdia de 3. Ia bater pênalti, 2 pênaltis, perdia. Os caras ganhavam. Aí, meu irmão, você vai lutando. Tiramos o time do rebaixamento, depois de muita dificuldade. E no outro ano, chegamos na final do Campeonato Paulista, onde a gente tirou na semifinal do Palmeiras, que não tinha perdido nenhuma partida. Sim. Entendeu? Olha como é que a confiança muda, você bem, vai. E... Acho que a palavra determinante desse podcast é confiança, pelo tudo que você falou. Confiança. E aí chegamos na final, perdemos pro Corinthians, né? É normal. Clássico, né? Clássico e tal, mas cheguei mais uma final, disputei mais uma final, foi bom. E depois aí do Santos eu voltei pro Inter, depois pro Catar e comecei a rodar clubes menores, né? Sim. E parei de jogar futebol com 39 anos. Isso aí. E Fabiano, muito obrigado, cara. Esse podcast foi, bacana demais. Eu gostei muito. Sempre batalhei muito para trazer você, como você falou, primeira vez aqui. Cara, só tenho a agradecer mesmo a sua disponibilidade, a sua atenção.
E, cara, espero que você tenha gostado. E faltou muita história aí, né? A gente pode fazer uma parte 2, tenho certeza Não, disso. vamos fazer a parte 2 porque eu não comecei nem a contar minha história ainda, menino. Nem teve resenha, Só falei do futebol, do Linhares, da minha vida. Mas eu acho que tem que ter a parte 2 e a parte 3, hein? Pode me chamar aí que eu tô dentro aí. Foi um prazer participar com vocês, com você, com o público, né? Agradeço. Acompanhe aí o Linhares, ajude o Linhares, né? A voltar a ser o que era, que eu tô fazendo a minha parte. Falta as pessoas também ajudarem a fazer a deles. E agradeço você também pelo que você faz pelo Linhares. Você é um torcedor do Linhares, torcedor do Grêmio, torcedor do Linhares, fanático, um dos mais fanáticos aqui da cidade. Até não entendo esse fanatismo seu por ser do gaúcho, mas fico feliz de ter pessoas assim. Eu sei que tem outros também que gostam do Linhares, né? Tô vestindo a camisa do Linhares realmente para fazer a propaganda. Tem que fazer a propaganda. Tem, né, che? Vamos fazer a propaganda para as pessoas acreditarem no Linhares novamente, né? Com certeza. Fabiano, muito obrigado. Muito obrigado também a você que assistiu aqui o CD Talk Show até agora. Agradeço demais a sua audiência. E deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E, claro, ajude nossos patrocinadores também que estão aqui fazendo que esse projeto saia do papel. Vistec Serviço e Tecnologia, o link do site da Vistec está aí na descrição. Conheça o serviço da Vistec e também tem a propaganda agora. Vistec Serviços e Tecnologia, limpeza e conservação, recepcionista, agente de portaria, monitoramento florestal, vigia de espaço confinado, brigadista profissional, técnico em segurança do trabalho, monitoramento por drone, vigia, operador de empilhadeira, entrega de alimentos e muito mais. Solicite uma visita. Vistec, Rua Paulo Vasconcelos, bairro Jabura e Vitória, e Rua Parnaíba, Colinos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vistec, Serviços e Tecnologia. PokerBet, o jeito capixaba de torcer e se divertir. Faça sua fezinha, tá? O link aqui na descrição também. E fica de olho no nosso Instagram, que de vez em quando vai ter os cupons de desconto lá, de bônus, para você utilizar lá na PokerBet. Beleza? Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Onápolis. E também o Baú do Cabeleira, que é onde você encontra a camisa dos clubes do futebol capixaba e até clubes de investimento menor de outras divisões do Brasil, por aí afora. Se você quiser ajudar a gente, fazer uma doação, alguma coisa, o Pix está passando na tela também, fica à vontade para fazer uma doação. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.